Aquilo que você focaliza se expande. Dê sempre o seu 100%. Eu aprendi essa frase em um livro, no último livro que eu li, e nunca mais essa frase saiu da minha cabeça. Se a gente pega toda a nossa energia, toda a nossa disposição e coloca em algo que a gente sabe que vai nos fazer bem, que vai nos trazer resultado, aquilo vai se expandir. Da mesma maneira, ao contrário, se a gente pega a nossa energia e coloca em algo que no fim a gente sabe que não vai nos fazer bem, que nos coloca para baixo, no fim a gente não vai estar feliz ou com a mesma energia que a gente entrou naquele projeto ou naquela situação. E por que dê sempre o seu 100%? Hoje cedo eu fui ao supermercado e tinha uma pessoa que pediu pra mim uma comida e por um momento passou na minha cabeça assim: não, eu não preciso. Mas no mesmo momento meu coração começou a queimar. Deu o seu 100%. E eu só pensei assim: meu Deus, e se fosse Jesus ali na porta pedindo comida? E como que eu ia negar? Se eu soubesse que era Jesus, é óbvio que eu ia lá e ia dar. E por que para aquele cara, pelo primeiro momento, eu senti de não dar? Como a gente é egoísta. Como a gente é egoísta. Como a gente pode ser tão egoísta assim na vida. E recentemente, estudando, aprendendo, eu vi que a gente precisa dar o nosso 100%. A gente precisa colocar as nossas energias. Se a gente quer crescer, se a gente quer se tornar reconhecida, se a gente quer ter um corpo melhor, quer se alimentar, a gente precisa colocar a nossa energia ali. Ontem, em uma conversa com o meu marido, eu entendi que eu estava fazendo muito, mas ao mesmo tempo eu não estava fazendo nada que me gerasse resultados palpáveis, né? Até porque se a gente tem algo, se a gente tem um objetivo, a gente precisa focalizar naquele objetivo e lutar sem cessar. Mas não adianta você ter um objetivo e não fazer o que precisa ser feito. Fazer na ordem, fazer no processo. Vocês estão vendo até aqui atrás do quadro que está cheio de coisa escrita. E foi justamente dessa conversa sobre processos. Eu tenho o meu propósito, aliás, muito bem determinado. Eu sei exatamente o que eu quero. E para eu chegar nesse propósito, eu preciso passar pelo processo. Porém, se meu propósito é X, eu preciso seguir o caminho e dar o meu 100% naquele processo. É meio louco até, mas a gente precisa dar o nosso 100%. A gente precisa dar o nosso 100% nos nossos negócios, na nossa maternidade, por mais que seja difícil e cansativo. A gente precisa dar nosso 100% no nosso casamento. A gente precisa dar o nosso 100% para uma pessoa que não tem condições e que está ali na rua pedindo uma comida. Se a gente não dá o nosso 100%, a gente não consegue encher o nosso coração. E depois que eu fiz esse pequeno ato de só comprar uma coisinha e entregar na mão dele, eu falei assim: obrigada, Jesus, por me permitir ter feito isso. E eu sempre fui uma pessoa que eu não gostava de dar. Assim, eu não me sentia que eu devia chegar na rua e dar algo pra alguém. Porque eu não sabia o que aquela pessoa ia fazer com aquilo e piriri. Só que, gente, isso não é desculpa. Eu tenho entendido que em diversas situações da minha vida, Deus tem trazido a provas coisas, pessoas e situações para ver como eu vou lidar com aquilo. E em oração recentemente, eu falei assim com Deus, eu falei assim: Deus, me mostra se eu tô no caminho certo. Porque às vezes a gente tá fazendo tanto algo que a gente não vê resultado, que a gente duvida se é realmente aquilo que a gente precisa fazer, né? E eu tava assim, eu tava fazendo e não tava vendo resultado. E eu tava assim, tá, e agora? Será que eu tô no caminho certo? E eu, Senhor, me mostra o que eu preciso fazer. Se não é da tua vontade, recalcule a rota, que seja feita a tua vontade. E aí, eis que meu digníssimo marido me chama, a gente vai numa conversa, como a gente trabalha de home office os dois, a gente fala uma coisa e daquilo vira uma palestra. E foi o que aconteceu, em que a gente falou sobre processo. E dá pra virar tudo uma coisa só. Aquilo que você focaliza se expande, processo, e dê o seu 100%. Se você parar pra analisar, você junta tudo e vira uma coisa só. Se a gente quer intimidade com Deus, eu tô falando isso por mim, tá? Se a gente quer intimidade com Deus, a gente precisa dar o nosso melhor. A gente precisa dar o nosso 100%. Isso é inegociável. Se eu fico sem orar, eu já me sinto mais fraca, gente. É doido, né? Porque eu fiquei tanto tempo da minha vida sem orar. Mas depois que isso vira um compromisso diário com Deus,
em que eu tenho meus horários para ajoelhar, orar, entregar, se eu fico sem orar, parece que foi tirado um pedaço de mim e eu me sinto cocô do cavalo do bandido. E eu entendi que me doar para Deus é o meu processo também. É o meu 100%, até porque sem o direcionamento dele, a gente não consegue fazer o que precisa ser feito. E vão acontecendo coisas, situações, para ele ver como a gente vai lidar com tudo isso. E eu tenho certeza que Deus vai te enviar pessoas, coisas, situações para testar você também. E eu orando para Deus, pedindo, Deus me confirma se é realmente no lugar certo que eu tô fazendo. E eis que o meu marido, que tá dentro de casa comigo 24 horas por dia, ele conversando comigo, me aconselhando, me ministrando, ele me entregou assim, ó, a minha confirmação. Depois eu falei com ele, eu falei assim, amor, você foi a confirmação da minha oração. Literalmente, ele foi a confirmação, as palavras dele, foi a confirmação da minha oração. Não adianta a gente querer colher bons frutos se a gente não rega a nossa árvore. Se a gente não coloca o melhor adubo, a melhor energia, a melhor água, a gente não vai colher bons frutos. E eu entendi que eu estava pedindo, orando, pedindo para Deus, clamando, sendo que eu não estava fazendo o básico, sendo que eu não estava fazendo o que precisava ser feito. E na vida são processos. Se eu não der o meu 100% no processo, com toda a minha energia, aquilo não vai acontecer. Só que às vezes a gente tá colocando energia onde não é para colocar, e era o que eu tava fazendo. Eu sou formadora. Eu sou técnica estética no Brasil, vim para Portugal já tem mais de 3 anos, quase 4. E desde que eu cheguei aqui a Portugal, eu dou formações, workshops, enfim. E é o que eu mais amo fazer. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é de pegar aquela pessoa ali cru, sem saber nada, e encher a cabeça dela de informação. E eu tava questionando pra Deus se era realmente isso que eu deveria seguir. Eu tava, Senhor, é isso, Senhor, eu devo continuar nas formações. Só que eu preciso dar pra elas o meu 100% também. E eu fui pegando a minha formação, fui dividindo por blocos, falei assim, tá, o que eu posso melhorar aqui, aqui e aqui, o que eu posso melhorar aqui, mudar aqui, e fui fazendo isso. Hoje eu paro, olho pro meu planejamento e falo assim, caraca, eu tô chegando lá. Só que dia após dia eu tenho entendido que eu preciso dar o meu 100%. Eu preciso dar a minha melhor parte por Deus. E no exemplo da pessoa que estava pedindo comida na entrada do supermercado, e se eu não tivesse dado? E se fosse Jesus ali à porta, e eu soubesse que era Jesus, eu ia conseguir passar sem entregar comida para ele? Não ia. E eu tenho certeza que você também não. Então por que para uma pessoa que tá na rua, que te pediu um pão, você nega de dar esse pão para a pessoa? E às vezes o que a gente tem não é muito, mas a gente pode partilhar com aquela pessoa. Porque Deus, ele sempre vai suprir a nossa falta. E não só a nossa falta, ele vai nos dar o excesso, vai conduzir o que a gente tem. Deus, ele nunca vai nos deixar faltar o básico. Casa, comida, energia, roupa. Eu tenho certeza absoluta que ele nunca vai nos deixar faltar. E ele nunca vai te deixar faltar também. Então às vezes se você olha pro teu prato e o teu prato não tá tão cheio, e o prato daquela pessoa em necessidade tá totalmente vazio, eu tenho certeza, e eu tô falando isso pra mim também, que se eu partilhar o pouco que eu tenho, Deus vai multiplicar. É doido gravar esse vídeo, né? Que às vezes eu paro e falo assim, meu Deus, tá sem nem pé, sem cabeça, mas eu fui indo por uma linha tênue e conduzida, porque eu tô com vontade de chorar, meu coração tá acelerado. E é o que o meu coração tá cheio. Ainda não é o suficiente, dia após dia eu tô me enchendo mais da presença de Deus e eu tenho conseguido refletir isso no meu negócio. Porque pensa na responsabilidade de pegar uma pessoa que depositou o dinheiro, às vezes o pouco dinheiro que ela tinha em você, comprou minha formação, e imagine se eu não der o meu 100% pra ela. É como se eu estivesse pegando o dinheiro dela e rasgando. Porque não vai ter valido a pena. Então eu entendi que dar o meu 100% pra minha filha, tempo de qualidade, presença, tá com ela 100%. Da mesma maneira pro meu marido, tá com ele 100%. Pras minhas alunas.
é dar a minha melhor parte, assim como eu dou para Deus, é dar para essas pessoas também. Porque aquilo que a gente focaliza se expande. Se eu posso partilhar hoje, eu tenho certeza que Deus vai expandir. E esses dias o Rafael, ele trouxe uma analogia que o diamante, antes dele ser diamante, ele é só uma pedra qualquer. E ele vira diamante sobre pressão, sobre batidas ali, sobre lapidação. E a nossa vida é assim, a nossa vida no geral. A nossa vida como mãe, como empresária, como esposa, como filha de Deus. Eu ainda tô no caminho da minha jornada, ainda tô no início. Mas sabe quando você tá com sede e é só o início? E hoje a minha energia é em buscar a Deus acima de todas as coisas. Fazer por Ele. Falar o que Ele quer que eu fale. Fazer o que Ele quer que eu faça. Por mais que a gente encontre muitos desafios na nossa caminhada com Deus, é por Ele. Esses dias eu tava pensando e conversando com o Rafa que, gente, Deus foi perseguido. Ele operava milagres em silêncio, porque ele não podia mostrar para o mundo que ele curou um paralítico. Gente, e a gente, você está sendo perseguida por isso, por aquilo, e julgada. A gente, Jesus foi perseguido. Quem sou eu na fila do pão? Literalmente. Quem sou eu na fila do pão? Então, coloque a sua energia onde você vai colher resultados. E o principal lugar que você precisa depositar a sua energia é em Deus. Ore sem cessar. Todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Vivi, não tenho tempo de... A gente sempre tem. Se a gente fecha o nosso olho, Senhor, obrigada. Obrigada por esse alimento. Obrigada por me conduzir até aqui. Isso também é oração. A partir do momento que a gente abre a nossa boca para falar com Deus, até o momento que a gente fecha falando amém, Ele já está escutando. A nossa oração já está sendo ouvida. E para mim não tem sido tempos fáceis, e eu tenho certeza que talvez para você também não. Mas não desiste, continua. Coloca essa energia com mais intensidade, dê literalmente o seu 100%. Dê o seu 100% pela tua família, pelo teu marido e principalmente o teu 100% por Deus. Faz por Ele. E para encerrar, aquilo que você focaliza se expande. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like. Tem sugestão para o próximo vídeo, deixa aqui também. Se você é daquela era mais antiga aqui do canal, que eu falava sobre Portugal, deixa aqui para mim também, para eu saber que você é das antigas e que tá aqui comigo. Até o próximo vídeo.